É com ele que a gente conversa a partir de agora aqui no estúdio. Nós recebemos o secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Orçamento, Waldson Dias de Souza. Como você viu, ele integra essa comissão de transição. Boa tarde, secretário, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Boa tarde a toda a Paraíba. A comissão efetivamente já começou a trabalhar? Já tivemos, a última reunião foi agora pela manhã, o governador eleito João Azevedo já orientou e já fez todos os direcionamentos em cima dos números e da situação já apresentada. E, obviamente, o governo ele será de continuidade, mas óbvio que o governador João tem ali um estilo e as pretensões de fazer exatamente seus ajustes administrativos de acordo com a necessidade do Estado, até pelo cenário nacional que está por vir. Levando-se em conta esse cenário nacional, há uma expectativa da redução do número de órgãos, de secretarias, por exemplo. Isso é possível? Sim, é possível. Isso depende dos estudos e da viabilidade de se fazer. Na verdade, o governador Ricardo já fez uma grande adequação dentro da estrutura administrativa desse Estado e deixou esse Estado dentro do parâmetro aceitável de responsabilidade fiscal, o que a gente não tinha em 2010. A gente tinha um comprometimento muito alto com folha em 2010, estruturas administrativas obsoletas, e o governador Ricardo já deu uma reformulada muito grande. O governador João Azevedo deverá dar continuidade a esse projeto e é dessa forma que a gente vai mantendo o equilíbrio fiscal do Estado. Mas nós temos, secretário, uma expectativa em relação do número de servidores do quadro do Estado. Um levantamento do Tesouro Nacional recente colocou a Paraíba entre os 9 estados que estão ultrapassando o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa é uma preocupação dessa comissão de transição? É uma grande preocupação. Eu também falei disso na Assembleia Legislativa na última terça-feira, na defesa do projeto de lei, da Lei Orçamentária de 2019. É a grande preocupação de todos os estados. Na verdade, o indicador de pessoal, o índice de pessoal, o comprometimento de pessoal na receita corrente líquida dos estados, ele vai se dar numa proporção ainda maior se a gente estiver acumulando as perdas de receita que a gente vem tendo. Ou seja, a receita diminuindo e o índice sobe. A gente não teve aumento de pessoal de forma alguma. Pelo contrário, o esforço que o governo Ricardo Coutinho teve nesses últimos anos para manter o equilíbrio da folha e fazer com que a gente tenha equilíbrio disso foi um esforço imenso. E a gente se manteve a cada ano ali dentro do limite de 49%, no máximo 50% do comprometimento do Executivo, que é o aceitável. Quando isso, em 2010, era 58%, 57%. Ou seja, esse Estado ele tem um projeto de equilíbrio fiscal muito claro, muito equilibrado, e nós vamos dar sequência a isso. E no caso do governador João Azevedo, ele tem essa missão e saberá tratar isso muito bem, da forma como o governador Ricardo tratou. Nesse caso, secretário, o que é que houve para chegar a esse limite máximo do que permite a Lei de Responsabilidade Fiscal com os gastos com o pessoal? É lógico que esse anúncio feito pela STN é de um relatório onde o exercício fiscal ele não fechou ainda. As receitas não ocorreram ainda. Ele só se conclui, na verdade, no dia 31 de dezembro. Então, essa variação ela pode ocorrer para mais ou para menos, de acordo com mês a mês, porque a receita chegando ao que se projeta, não tenha dúvida que o indicador de pessoal ele baixa. E a gente se enquadra. Se houver frustração de receita, naturalmente esse indicador sobe. Não necessariamente é aumento de pessoal, porque aumento de folha de pessoal nesse estado não é permitido de forma alguma, nem é aceitável para a situação que nós estamos. Mas o governo se debate ano a ano com um crescimento vegetativo, quer dizer, aquele que não tem o reajuste de salário, mas tem aumento de salário mínimo, isso é repassado ao piso de algumas categorias, tem também aposentadorias que crescem, aumenta o número de aposentados. Exato. Ano a ano, o governo tem uma responsabilidade de comportar dentro dos seus gastos, das suas despesas, os aumentos vegetativos, como você falou, a lei de database, os PCCRs,
todas essas obrigações que são, inclusive, obrigatórias. E, além do fato, claro e evidente, por exemplo, a necessidade de posse de policiais, como o próprio governador já deu agora a posse a 500, o governador João Azevedo deverá ter que dar mais 500 policiais dos 1.000 selecionados, e isso naturalmente está dentro do orçamento, mas qualquer projeção de receita menor dificulta a situação do cumprimento dos indicadores diante da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quantas reuniões já foram feitas da comissão de transição com o governador eleito? Nós já começamos as reuniões, a reunião oficial deverá, inclusive, eu acho que ser veiculada pela imprensa, a de hoje, foi a primeira oficial hoje, sendo hoje, mas a gente já está de forma articulada com o coordenador, com o presidente dessa comissão, que é o Dr. Gilmar Martins, delineando o trabalho para que todos esses números e essas informações cheguem de forma rápida e consolidada, sem muita dificuldade e apontando os caminhos necessários, discutindo as missões de cada secretaria e os maiores desafios. Ok. Vamos ao intervalo. A gente volta a conversar aqui no estúdio com o secretário de Planejamento, Gestão e Orçamento do Estado, Waldson de Souza, ele que integra a comissão de transição entre os dois governos, o governo Ricardo Coutinho e o governo João Azevedo, governador eleito, mas ainda continua como secretário de Planejamento, teve a missão de ir à Assembleia Legislativa, discutir com os deputados, representantes de entidades, poderes, outras instituições, aquele projeto de orçamento para 2019. É um projeto que é encaminhado pelo atual governo, mas quem vai gerir e administrar é o futuro governador. Esse projeto foi a 4 mãos, vamos dizer assim? Ricardo, João Azevedo, Ricardo? Na verdade, a LOA, a Lei Orçamentária Anual, ela está prevista em 11 bi e 15 milhões, isso, certo? 11 bilhões e 15 milhões de reais é a despesa máxima estimada para 2019. O governador Ricardo Coutinho determinou que essa peça orçamentária ela tivesse todos os cuidados e orientação da referência e dos indicadores nacionais que fossem os mais seguros para a Paraíba. Isso foi o que foi feito, sob orientação do governador Ricardo. A nossa missão é dar governabilidade, e era dar governabilidade a qualquer que fosse o governo, não só porque foi João Azevedo eleito, mas João Azevedo conhece bastante da dificuldade que existe dentro de cada órgão, poder e dentro do executivo, mas a orientação do governador Ricardo Coutinho foi exatamente fazer com que a gente tivesse condição plena de manter a máxima governabilidade do Poder Executivo nesse Estado e dos poderes instituídos, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa e do próprio Tribunal de Contas. Então, essa foi a orientação. Nós fizemos a defesa na última terça-feira, agora a peça orçamentária ela entra no rito natural da Assembleia e deverá ser votada pelo menos aí até o dia 15 de dezembro, acho que é a primeira semana de dezembro, isso a critério da Assembleia Legislativa. Agora o projeto que está lá já deixa claro de que não vai haver reajuste para servidor público nos 4 anos. É isso mesmo ou ainda se espera uma brecha no orçamento para tentar encaixar alguma reposição salarial? Na verdade, a peça é muito clara com relação à previsão de receita corrente líquida do próximo ano. A gente tem uma estimativa de receita, por exemplo, para esse ano de 9 bi 600 e só tem arrecadação de 9 bi 200. Então, a frustração de receita projetada, certo? Ela vem ocorrendo a cada ano, da ordem de 3%, 4% a cada ano. Esse ano, a peça orçamentária prevê uma receita praticamente igual e a gente sabe que ela vai ocorrer a menor. A gente está estimando aí 9 bi 200, o máximo de arrecadação desse ano. A grande compreensão que tem que se ter é que o orçamento total dos poderes, ele está constituído em cima da estimativa prevista exatamente pela Secretaria do Tesouro Nacional. A regra para a elaboração é exatamente o IPCA de 4,25 para 2019. Isso foi aplicado, a gente mantendo o orçamento, mas fazendo a correção financeira desses valores aos poderes. Isso foi feito, vem sendo feito dessa forma. Na verdade, não há aumento, não há grande variação de orçamento para o ente, para o Estado, certo? Então, isso ocorre porque realmente você não tem uma projeção de receita que suporte isso.
E aí a peça está muito pé no chão, dentro do real. Nós conseguimos aproximar despesas obrigatórias da realidade, como a folha de pessoal, como todas as estimativas, elas estão muito próximas da realidade, proporcionando, logicamente, tranquilidade para as execuções e realidade na análise, além da transparência. O senhor fala de reajuste baseado no IPCA, que é o índice de preço ao consumidor agregado, em torno de 4%, mas os poderes saíram daquela sessão, representantes dos poderes, se queixando, reclamando de que o orçamento projetado para o próximo ano é o mesmo, estão dentro dos mesmos valores de 2016. Exato, exatamente, porque a gente não tem condição de, na peça orçamentária, projetar a LOA, a lei orçamentária, ampliando limite e por IPCA para cada poder. Se assim fosse, a gente ampliava o orçamento e não conseguiria fazer o repasse financeiro. Para você ter uma ideia, o executivo, nessa lógica, é quem tem que cortar do seu orçamento para manter a regra do equilíbrio dos poderes, manter o mesmo orçamento e o mesmo financeiro. Ou seja, o executivo vem tendo uma execução de 78%, 80% e os poderes 99%, 100%, 104% do que está estimado no orçamento. Então, a regra ela não vem sendo justa com o executivo. A gente tem uma ordem de prioridade em pauta, que é manter o potencial de investimento acima dos 8%. Poucos estados nesse país conseguiram fazer isso e o governo de Ricardo Coutinho conseguiu fazer desde 2011. Manter essa média sempre acima de 8%. Tiveram anos que a gente conseguiu chegar a 12% de investimento, como o ano de 2014. Então, essa é uma regra de necessidade do funcionamento da economia em sua plenitude no Estado. Não há outra forma de você segurar a crise se você não tiver um mínimo de capacidade de investimento. Essa regra ela já é comprovada e os estados têm essa necessidade. Bom, traduzindo para o bom economês, os poderes vão ter que fazer reajuste, vão ter que cortar gastos. Olha, tem que cortar gasto, tem que controlar a folha e tem que redimensionar suas despesas. Se aquele aumento do teto do funcionalismo público ele for validado, ele for sancionado pelo presidente da República, não se sabe nem como os poderes constituídos irão sobreviver, porque, na verdade, não há capacidade para pagamento, na verdade, não há nem orçamento para aquilo acontecer. Todos os estados estão com uma pauta bomba na mão, que é exatamente a sanção desse projeto de lei aprovado pelo Senado de forma bastante incoerente com a realidade do país. Houve uma queda de braço aí durante praticamente quase todo o ano do Executivo com a Universidade Estadual da Paraíba por conta realmente desses repasses, os chamados duodécimos. Qual é a projeção dentro do orçamento de 2019 para a UEPB? É praticamente a mesma do ano anterior, do caso desse ano, de 2018. O orçamento da UEPB está praticamente mantido. A necessidade da UEPB ela não é diferente da necessidade do Executivo, não é diferente da necessidade de nenhum poder e de nenhum órgão desse Estado. A UEPB, como eu já disse aqui e estou repetindo, possui uma grande necessidade de readequação da máquina administrativa e das suas funções e das principais missões. Não há como entender que a UEPB ela tem uma lei de autonomia que diz que é obrigatório fazer o provisionamento do 13º e na mesma lei, lá nos seus últimos artigos, diz que não havendo dinheiro para cobrir a folha de pessoal, o Executivo tem que pagar isso. Não é dessa forma. Então, a UEPB ela não é um ente que está fora da lei de responsabilidade fiscal e não estará, logicamente, porque a gente tem um diálogo e uma clareza e sabe o que é que precisa ser feito. Agora, é preciso debater com muita clareza e com muita transparência esse cenário. Bom, dentro desse quadro de muita justeza do orçamento, o que é possível esperar de investimento, por exemplo, em infraestrutura? Nós tivemos a preocupação também, o governador Ricardo sempre disse que, e sempre defendeu, dentro das peças orçamentárias, dentro do potencial de investimento, a manutenção de um percentual que é muito ousado, que é esse aí de quase 10%. A gente está aplicando 8,85% em média nesses últimos anos, de 11 até 18%. A gente vai subir um pouco agora por causa do fechamento do ano, mas a regra vem sendo manter
acima de 8% da receita corrente, que isso dá em torno aí de 800 a 1 bilhão de reais destinados para investimentos em infraestrutura, recursos hídricos, saúde, educação e as principais demandas de segurança pública. Entre obras e aquisições, equipamentos, manutenção da inteligência da polícia, sistemas informatizados, isso tudo vem sendo priorizado e blindado exatamente dessa forma. Ok, secretário, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. A gente volta a conversar aqui no estúdio com o secretário de Planejamento e Gestão, Valdo de Souza, que também integra a comissão de transição. Secretário, o senhor disse que a comissão já vem se reunindo com o governador eleito. Quais os principais eixos desses debates nesse momento da comissão de transição? Na verdade, Hermes, a grande preocupação nesse momento é avaliar a situação nacional e o cenário que está por vir, para que a gente tenha a manutenção do equilíbrio já encontrado pelo Estado da Paraíba, pela gestão atual. A questão exatamente das obras que estão em andamento e que o governador Ricardo Coutinho já inaugura até 31 de dezembro, e as grandes obras do Estado, como o canal de Acauã-Araçagi, como obras de adutoras que não encerrarão nesse período de governo. Logicamente, o governador eleito João Azevedo tem a preocupação de não só continuá-las, mas também fazer exatamente o anúncio de programas de investimento para o futuro, para o próximo ano, e medidas que sejam dentro do arcabouço administrativo coerente com essa realidade toda que eu já apontei aqui, já coloquei que não será fácil, e não será fácil não é só para o Estado da Paraíba. Então a gente tem objetivamente essa missão para que ele possa ter tranquilidade de fazer os seus anúncios com as informações corretas, com o diagnóstico correto e com muito alcance popular e alcance daquela iniciativa que estiver sendo adotada. A comissão de transição vai preparar um relatório para entregar ao governador eleito? Isso. Os relatórios eles já são praticamente na medida em que a gente vai reunindo e já vai definindo a pauta de cada reunião. Dentro de tantas pautas, a gente vai, logicamente, eliminando aquelas que são mais importantes, já tomando decisões estratégicas, decisões do que se pode, o que se deve fazer e como fazer. E isso é o que, logicamente, está em planejamento para que, no primeiro momento, o governador tenha a condição de fazer seus anúncios. Como candidato, o governador eleito fez uma série de promessas na campanha política. Vai dar para cumprir todas as promessas nesses 4 anos? Logicamente, todo plano de governo ele contempla o período todo do governo e João tem um conhecimento muito grande da máquina administrativa e sabe das condições de realização, mas grandes projetos que estão dentro, por exemplo, do eixo da infraestrutura, da educação, da saúde, o governador eleito já cuidou de trabalhar, inclusive, na busca de recursos, a exemplo de mais de 50 milhões de reais que estão aí disponíveis, que estarão disponíveis para a reforma de hospitais e, dentre eles, o principal hospital será a maternidade Frei Damião. A emenda impositiva dos parlamentares da Paraíba assegurou que a gente já viabilize isso no primeiro momento de governo. Além da construção do novo IPC, também parte do recurso da emenda impositiva da bancada paraibana lá em Brasília. Isso também está assegurado, ou seja, pelo menos 60 milhões de reais o governador João Azevedo já terá disponível para essas obras e a gente já iniciar um processo que é difícil, tem que ser muito bem elaborado e você sabe do tamanho da necessidade da área de saúde e de segurança que existe em todo o cenário. Então, a capacidade de investimento nessas áreas tem que ser mantida para que a gente mantenha os números que a gente tem ou melhore. A comissão de transição debate temas políticos também ou não? Fica só nessa área técnica? Não, a comissão de transição ela tem o papel de demonstrar necessidades administrativas e técnicas do processo da Paraíba e do governo. Não discutir a parte política. Isso aí a gente não pode pautar nesse momento, porque a parte política ela cabe ao governador João Azevedo e ao governador Ricardo Coutinho, que comandam o processo e fazem logicamente as suas análises sobre tudo que ocorreu, mas ela hoje posso lhe dizer que ela está muito, muito mais tranquila. O governador João ganhou em 209 municípios, a gente tem
logicamente, uma tranquilidade maior no PSB, com mais de 66 prefeitos e mais todos os prefeitos da nossa base de outros partidos aliados, que é exatamente uma grande base. E para respaldar esse projeto também tem uma bancada que já começou com pelo menos 22 deputados, né? Exatamente. É uma grande bancada na Assembleia, uma bancada extremamente qualificada, diga-se de passagem, tem uma história, cada um que foi eleito ali já tem uma história e tem uma experiência importante, e eu tenho certeza que vai poder ajudar muito na sequência de todos os projetos que chegarem àquela casa e também ao Executivo. Na semana passada, no Palácio da Redenção, o governador Ricardo Coutinho, antes de uma solenidade, concedeu uma entrevista coletiva falando das escolhas que foram feitas pelo governador eleito. Segundo ele, essa comissão de transição foi escolhida integralmente por João Azevedo. Coincidentemente, todos que estão na comissão de transição são auxiliares do atual governador. Isso quer dizer que essa comissão de transição vai ter cargos de secretário? Todos eles vão ficar no primeiro escalão do próximo governo? De forma alguma. Não há relação entre a indicação da transição com a relação de quem fica no governo ou não. João está muito tranquilo com isso, até por nós que compomos o governo. O objetivo não é fazer indicação ou preservação de nome para ocupar qualquer que seja a pasta. A nossa missão, ela encerra dia 31 de dezembro e cabe ao governador eleito fazer a formação de sua equipe. Mas, lógico que o governador Ricardo tem um leque muito maior de pessoas, além dos 6 que compõem essa comissão, que poderiam também estar compondo sem nenhum problema todo. Apenas as posições estratégicas que estão sendo colocadas nessa pasta, como planejamento, administração, finanças, procuradoria e controladoria e infraestrutura, elas precisam estar, mas outras pessoas já estão participando e irão participar na medida da especificidade do tema e, obviamente, terão que estar a todo momento, até o final do ano, discutindo isso. Ok, secretário, obrigado pela presença, pela entrevista aqui no Correio Debate. Eu que agradeço o espaço mais uma vez, estou à disposição sempre.